se a salvação é individual, por que o Senhor falou que por conta de nós, outras pessoas serão salvas, como no caso de Ló? É verdade. Eu falei isso, a gente estava essa semana aí vendo em Gênesis a história de Abraão e Ló, né? E agora, eu só queria fazer só um parêntese aqui para todo mundo. Eu entendi bem a pergunta, a pessoa me perguntou e eu entendi, mas eu só quero trazer uma definição aqui semântica, para que a gente não confunda. Quando a gente diz salvação é individual, a salvação é pessoal, a gente não está dizendo aqui que a salvação ela é por si só, é pelos meus próprios méritos. E não foi isso que a pessoa afirmou quando fez a pergunta aqui, não. Eu entendi muito bem, mas eu queria só esclarecer, tá, que quando se fala salvação é individual, é o seguinte: a proposta da salvação é o quê? Todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele se torna filho de Deus, ele é salvo. Então é uma decisão pessoal, uma decisão individual. Pela minha decisão, eu sou salvo. E isso é uma decisão individual, né? Essa é a questão que estão colocando. É porque existem outras pessoas que usam esse termo de salvação individual como se a salvação dependesse dos meus méritos. A salvação sempre, a gente olha nas Escrituras, né? A gente vê lá em Efésios 2, a gente vê em Romanos, a questão é a seguinte: nós somos salvos pela graça. É a graça, um favor imerecido de Deus. Então, todos nós somos salvos pela graça. Paulo diz, né? Pela graça sois salvo, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não é de obras para que ninguém se glorie. Tá bom? Então, nós somos salvos pela graça. Não é pelos outros, não é por mim mesmo, não, é pela graça de Deus. Agora, e eu sei que não foi isso que a pessoa que perguntou estava perguntando. Agora, a tese aqui de que a salvação é individual é no seguinte sentido: é que não é porque ali, a mãe é crente, o pai é crente e os filhos são salvos. Não, necessariamente. Não é porque ali o marido é crente, a mulher está salva. Não. Ou vice-versa, a mulher é fiel na igreja, a mulher está sempre lá, o marido não quer nada, tudo para lá. E aí o marido, por causa da minha mulher, né, nós somos um só, e por causa da minha mulher eu vou ser salvo. Não necessariamente. Não necessariamente. A salvação é uma decisão individual. Sempre vai ser uma decisão individual. O que eu falei aqui durante a semana foi lá no texto em Gênesis 18. Lembra que em Gênesis 18 a gente viu aquele momento em que Abraão está ali peleando com Deus e diz: Deus, tu vai destruir Sodoma? E se lá tiverem 50 justos? Será que por esses justos tu vai destruir? E esse aqui é o inverso. Aqui né? Ou seja, por ter justos, as pessoas ali não seriam condenadas a ser destruídas. Ali a gente está falando de destruição. Ali não está falando necessariamente ainda da salvação. Tá? Então foi isso que a gente falou. E aí Deus disse: não, se tiver 50 justos ali, por causa dos 50, eu preservo o restante. E Abraão fica com medo, diz assim: não, mas se forem só 45, Deus disse: 45 está valendo. E Abraão vai e diz: não, mas se for só 30, né? Isso está em Gênesis 18, a gente viu isso, tá? Abraão está intercedendo, está pedindo pelo povo de Sodoma. Está dizendo assim: poxa, ali tem gente boa, não é possível que todo mundo se perder. E Deus diz: não, por causa dos justos, eu preservarei os injustos. Ali, ele não está falando necessariamente de julgamento, de salvação. Está falando de preservação aqui no mundo, certo? Aí quando foi no capítulo 19, a gente viu também no capítulo 19 o quê? Lá no verso 12, que os anjos chegaram para Ló e disseram assim:
a gente veio aqui para destruir Sodoma. Mas eu quero saber o seguinte, tem alguém seu aqui? Se tiver alguém, por você, por misericórdia a você, a gente vai preservar. Os anjos disseram, a gente vai preservar, né? Por você. E aí, no verso, e aí a gente viu lá que só as filhas de Ló toparam sair com ele, e a esposa também. Mesmo assim, a esposa, quando saiu, ela ficou com saudade, olhou para trás, desobedeceu, virou estátua de sal. A gente viu tudo isso, né? E no finalzinho do verso 19, diz assim, no verso 29 do capítulo 19, diz assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Então, gente, foi isso que eu quis dizer. Foi isso que eu disse. Por causa de você, da sua justiça, as pessoas que estão ao seu lado podem ser preservadas. Inclusive, essas pessoas podem vir a ser salvas, sim. Como? Pelo seu testemunho, pelo meu testemunho, essas pessoas podem, né, tomarem uma decisão por Cristo. Tá? Então, a gente viu também, a gente tinha visto, lá no livro de Atos, se lembra no livro de Atos? Eu vou abrir aqui, ó, Atos 16, a gente viu, lá atrás quando a gente estudou Atos, a gente viu o seguinte, Paulo e Silas estavam na prisão, estavam presos ali. E aí eles começaram a orar, começaram a clamar, a louvar a Deus, e de repente as portas da prisão se abrem, né? Viram uma escuridão. O carcereiro fica desesperado naquele momento. E olha só, no verso 29, Atos 16, 29, diz assim: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Percebe aqui? Paulo e Silas perguntaram: o que devo fazer para ser salvo? Ele queria saber que eu podia fazer alguma coisa. E aí, olha só, o que é que Paulo e Silas responderam? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E aí na sequência diz o quê? E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma noite, parará. Então, esse texto, quando Paulo diz para o carcereiro, creia no Senhor Jesus e serão salvos, né? Você e os da sua casa. Aqui existe só uma curiosidade, algumas pessoas, porque na língua grega não tem vírgulas, mas no português tem um entendimento, algumas pessoas dizem, não, aqui tem um entendimento de vírgula. Aquele que quis dizer o seguinte: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e da sua casa. Então, que é para crer, você e a sua casa, para serem salvos. A sua casa precisa crer também. Outros dizem não, creia no Senhor Jesus, é uma promessa. E se você crê, e quem crê pratica, quem crê vive, vai salvar você e a sua casa pelo seu testemunho. Tá, gente? A questão aqui é o seguinte: nós podemos sim ser responsáveis, influenciadores na salvação de outras pessoas. A decisão da salvação vai ser sempre do Senhor. Sempre é o Senhor que vai salvar. Porque tem muita gente que diz, eu creio em Jesus. E essa pessoa não vai ser salva. Porque ela só disse que crê, mas efetivamente ela não crê no seu coração. E a palavra diz, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, veio em carne e é o Senhor, e com o coração crê, né, você será salvo. Tem muita gente que crê com a boca. Não, com a boca a gente confessa e com o coração crê. Tá? Então,
Tem muita gente que diz que acredita em Jesus como Senhor e Salvador e não será salvo. E não compete a mim julgar. E tem muita gente que não disse ainda, mas será julgado e será salvo. O julgamento pertence ao Senhor. Não estou aqui para julgar absolutamente ninguém. Mas o que eu disse é o seguinte: a nós compete uma responsabilidade. E pela nossa justiça, como foi Abraão, né? Por causa, Deus lembrou de Abraão e livrou Ló. Por causa de Ló, ele livrou as suas filhas. Tá? Então livrou ali. Então Deus pode estar agindo em fidelidade por você, pela sua atitude. E a sua atitude, o seu testemunho, pode fazer com que os da sua casa venham a crer, como foi aqui a casa do carcereiro. Todos creram. Tá? Então nós somos responsáveis, sim, nesse caso, né, entre aspas, nós somos responsáveis pela salvação de outras pessoas. Do mesmo jeito, nós podemos ser cobrados pela não salvação de outras pessoas. Deus vai dizer: vem cá, estava aquela pessoa lá, estava do teu lado, trabalhava com você ali do teu lado, e você nunca falou de mim para ela? Né? Ou seja, o Senhor pode requerer de nós, porque o chamado é: ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. É uma missão que é para todo mundo. Então, a salvação, eu fui salvo pela graça de Jesus Cristo, ponto. Porém, eu vim, né, eu tive acesso a essa graça de Jesus Cristo porque pessoas se dignaram a vir falar de Jesus para mim. Não é verdade? Não foi assim com você também? Tá? Então é isso que a gente precisa entender. Então, nesse sentido, nós somos responsáveis pela salvação de outras pessoas. Muitas pessoas podem vir a ser salvas por causa de nós.